Então vamos lá. Então comecem me dizendo o que vocês acharam do livro. Uma terrível tragédia. Por quê? Por que você não gostou? Eu achei muito trágico. Muito triste o final, né? Ele mata Desdemona e mata. O que mais vocês acharam? Além de muito triste e muito trágico. Isso todo mundo concorda. Essa é uma opinião universal quando a gente lê isso aí. Eu achei que o que ele mais apontou foi a traição do Iago. O Iago é o personagem que se destaca de todos, né? Ele traiu a todos. O Iago tá quase que... Sim, ele enganou a todos. É. A maior traição. Ele seria o cara que ninguém quer. Exatamente. Manipulador, né? Manipular pessoas de acordo com as personagens, tudo, né? Agora vamos pensar um pouquinho. Nessa peça a gente tem... Nessa história a gente tem dois personagens que são muito estilizados. Um deles é o próprio Iago e o outro é a Desdemona. Quer dizer, o Iago é só mal. Você não vê nenhuma boa motivação nele. Não é isso? E a Desdemona é só boa. Não tem nenhum mal. Não tem nenhum momento em que ela age com alguma intenção maligna e não tem nenhum momento que o Iago age com alguma intenção benigna. Não é assim? Vocês conhecem alguma pessoa assim? Ou que só age com intenções benignas, ou que só age com intenções malignas. Quer dizer, é muito difícil encontrar pessoas assim. O que esse tipo de personagem indica pra gente numa história? De duas uma. Ou que é uma história muito mal escrita, com gente que não é gente, ou que essas pessoas não podem ser entendidas como... Esses personagens não estão representando pessoas que você pode conhecer. Não é isso? Quer dizer, você nunca vai conhecer uma pessoa que nem a Desdemona. Ou nunca vai conhecer uma pessoa como o Iago. Está claro isso aí? Então, isso indica numa obra de literatura que esses personagens são referências a você mesmo. Quer dizer, se as pessoas são de vez em quando boas e de vez em quando más, às vezes elas agem com intenção benigna, às vezes elas agem com intenção maligna, é porque dentro delas mesmas existe uma coisa que é sempre boa e outra que é sempre má. E às vezes ela pende para um lado, às vezes ela pende para o outro. Está claro isso aí? Então, quer dizer, essa peça então ela não é escrita fundamentalmente para agradar, mas para explicar alguma coisa sobre você mesmo. Então você pega, por exemplo, no Fio da Navalha, que a gente leu antes desse aí, todas as pessoas são pessoas. Dá para você conhecer pessoas como cada um daqueles personagens. Não dá? Então todos eles têm qualidades e defeitos. São tipos humanos mesmo. Certo? Então aquilo é um espelho da sociedade humana, de qualquer grupo humano. Em qualquer grupo humano você encontra pessoas daqueles diversos tipos. Já no caso do Otelo, esse não é o espelho da sociedade humana ou de um grupo, mas é um espelho das forças que estão em jogo dentro de você mesmo. E que te levam, ora a se comportar de um jeito, ora a se comportar do outro. Para a gente entender direitinho qualquer obra do Shakespeare, o que é a primeira coisa mais importante? É você entender que todas as obras dele têm mais ou menos o mesmo tema central. Tem mais ou menos a mesma preocupação. O Shakespeare está sempre falando do mesmo assunto. O assunto principal são duas maneiras de ver a vida. É o conflito e o confronto entre duas maneiras opostas de se ver a vida. Então, na Inglaterra, no tempo do Shakespeare, você tinha bastante vivas na sociedade duas maneiras diferentes de ver a vida. E uma delas estava diminuindo, em declínio, e outra estava em ascensão. Então, a primeira maneira, que é essa que estava em declínio, a gente pode denominar de a cosmovisão medieval. Quer dizer, a visão que o homem medieval tinha do mundo. E a segunda é a cosmovisão renascentista. Que é uma maneira nova e diferente de ver o mundo, que estava surgindo e crescendo no tempo do Shakespeare. Está claro isso aí? Qual a principal diferença entre essas duas maneiras de ver o mundo? A principal diferença consiste na resposta à pergunta: qual é o principal propósito da vida? Vocês lembram quando a gente falou do Fio da Navalha? A gente falou que o que diferencia um ser vivo de um ser inanimado é a presença de propósitos. Quer dizer, o ser vivo, ele procura situações, ou estados, ou coisas que ainda não estão presentes. Certo? Pois é, a diferença fundamental entre essas duas cosmovisões, e a diferença, na verdade, entre qualquer duas cosmovisões, mesmo outras cosmovisões, depois, mais para adiante, quando a gente lê outros livros, a gente vai descrever outras cosmovisões,
Consiste justamente nisso, na resposta à pergunta, qual é o principal propósito da vida? Quer dizer, para quê? Qual é a melhor coisa que você pode buscar na vida? O que faz da sua vida uma boa vida ou uma vida ruim? Tá claro isso aí? Então, nessa peça, você pega o Iago, ele representa uma dessas cosmovisões estilizada ao extremo. E, apesar de a gente ter descrito, tem o Iago de um lado que é completamente mau, e tem a Desdémona do outro, que é completamente boa. Não é a Desdémona que representa outra cosmovisão, mas é o próprio Otelo. Quer dizer, a Desdémona representa um elemento que, embora presente na vida humana, é supra-humano. Então, ela não pode representar uma cosmovisão, um modo do ser humano encarar a vida. É um modo dele entender o mundo. E o tempo todo, o Iago, ele não se opõe à Desdémona. Quer dizer, não é a Desdémona que ele quer destruir. Ele quer destruir o Otelo. Não é a Desdémona que ele odeia, é o Otelo que ele odeia. Ele fala desde o comecinho. Já no comecinho ele já fala quem ele odeia. Não é isso? Então a gente vai entender essas cosmovisões entendendo qual é o propósito que o Otelo tem na vida e qual o propósito que o Iago tem. Vocês conseguem imaginar esse propósito, lembrando na história o comportamento de um e do outro? Quer dizer, o que o Iago quer da vida? Ele age sempre em benefício próprio. Não é isso? Sempre, sempre, sempre. E o que é o benefício próprio? Qual é o benefício para ele que ele procura? Então, exatamente. É um benefício exterior a ele. E o Otelo, o que ele busca? O que o Otelo quer? Eu achava que o Otelo vira a cidade do povo dele. Mostrar bom para o serviço que ele vai fazer, é melhor. Ele quer seguir essa herói. O herói talvez. Ele se preocupa muito com a honra. Ele se preocupa muito com a honra. O ponto dele é a honra. Tanto que essa é a força moral dele, mas também é o ponto fraco do caráter dele que leva ele a ser enganado pelo Otelo. Pelo Iago, perdão. Dinheiro, né? Ele não, mesmo o amor, né? Ele está satisfeito. Exatamente. Vocês lembram que ele fala no comecinho, quando ele vai se justificar, né, diante dos nobres? Por que ele, como ele fez para conquistar a Desdémona? Daí ele fala que ele não tem muita habilidade no falar, porque a vida toda ele não fez senão lutar. Não é isso? O tempo todo ele só lutou. Desde os 7 anos, ele só levantou o braço para dar porrada. Não é isso? Mas para que ele lutava? Para vencer, para defender aquilo que ele acreditava. Mas ele também conquistava. Sendo que aquilo que ele acreditava não era. Ele conquistava, mas ele conquistava, exatamente, ele conquistava para ele? Não, para a sociedade. Não era para ele. Quer dizer, ele de fato conquistava, certo? Com isso aí, ele lutava por algo em que ele acreditava e que não era ele mesmo. Quer dizer, não, eu acredito que eu devo ser o chefe de todo mundo porque eu sou melhor do que todo mundo, então eu luto e conquisto para refiar depois. Não, depois que ele conquistava, ele entregava para outro. O prazer dele é. Nesse caso específico, acho que era o Estado. Nesse caso específico, era lá a República de Veneza. Mas o elemento importante aí é justamente isso. Quer dizer, ele lutava em nome de algo distinto dele mesmo. Quer dizer, existia algo que ele prezava mais do que ele mesmo. Ele falava, isso aqui vale tanto que vale eu passar a vida toda lutando e arriscando a minha vida para que isso aí esteja realizado. Tá claro isso aí? A diferença entre o Iago e o Otelo é fundamentalmente essa. Quer dizer, tudo que o Otelo faz é em função de algo que está como que fora dele. E tudo que o Iago faz é em função dele mesmo. Tá claro isso aí? Então essa é a primeira diferença entre a cosmovisão medieval e a cosmovisão renascentista. Quer dizer, a cosmovisão medieval ela é teocêntrica. Quer dizer, ela está centrada em Deus. A palavra Deus aqui, ela tem um significado muito amplo. Certo? Ela significa Deus, a palavra Deus, ela se origina de uma palavra que significa aquele que vê.